O destino político de Jair Bolsonaro é uma fogueira de contradições, alimentada agora não apenas por seus inquéritos, mas por uma sutil e tensa rearrumação de forças dentro do Supremo Tribunal Federal. Há meses, o cenário parecia cristalizado. A implacável condução do ministro Alexandre de Moraes, responsável por decisões que mantiveram o ex-presidente sob pressão constante e o levaram à inelegibilidade. Essa leitura, contudo, é simplista e esconde a verdadeira disputa de poder que pode redefinir o futuro jurídico de Bolsonaro, abrindo uma brecha inesperada para sua eventual liberdade, ou, ao menos, uma significativa redução do cerco judicial. O mito popular é que Moraes atua isoladamente, como um justiceiro solitário. A realidade técnica, porém, é bem mais complexa e institucional. Neste tabuleiro de xadrez de alto risco, surge um ator fundamental que move suas peças com discrição cirúrgica: o ministro Luiz Fux. A disputa que se desenha não é aberta, nem se manifesta em entrevistas bombásticas, mas sim em votos e interpretações de precedentes constitucionais. Fux, ex-presidente do STF e jurista conhecido por seu rigor técnico, começou a sinalizar um incômodo com a amplitude e a velocidade com que algumas investigações têm avançado, sobretudo aquelas que tangenciam a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, temas que, em tese, deveriam proteger aliados de Bolsonaro. Não se trata de uma defesa ideológica, mas de um resgate da ortodoxia processual que, se aplicada rigidamente, pode invalidar provas colhidas sob a égide de decisões de ofício de Moraes. A tese central que exploraremos é que Fux busca reequilibrar a balança do poder judicial, propondo limites institucionais ao que ele e outros ministros veem como um ativismo judiciário excessivo em matérias penais e políticas. Essa divergência de fundo não se manifesta na superfície, mas nas entranhas dos autos, na interpretação do que constitui um crime continuado e na delimitação da competência do STF para julgar fatos ocorridos fora do âmbito das atribuições funcionais dos investigados. Se você acompanha análises profundas como esta, vale a pena ficar até o fim. Isso fortalece nosso trabalho. O que está em jogo não é apenas Bolsonaro, mas a própria estabilidade das regras do jogo democrático e a forma como Fux está articulando sua oposição técnica a Moraes pode ser o primeiro sinal de que o Supremo, como corpo colegiado, está se movendo em direção a uma moderação do ritmo dos processos, vislumbrando um ponto de inflexão na trajetória de perseguição judicial que até agora parecia inexorável. A confrontação jurídica em tela se articula sobre o estrito controle da jurisdição especializada e a extensão da prevenção no Supremo Tribunal Federal. O fundamento estratégico de Fux reside na utilização de mecanismos regimentais que visam a readequação da competência, mitigando o caráter extensivo das decisões monocráticas de Alexandre de Moraes. Tecnicamente, a movimentação pode se dar pela apresentação de uma questão de ordem ao plenário, buscando a modulação do alcance da resolução STF 6.001, a qual estabelece os critérios de distribuição por prevenção e conexão probatória em inquéritos de natureza complexa e política. Alternativamente, pode ser instrumentalizada uma reclamação constitucional, arguindo o desvio da finalidade investigativa ou o excesso na aplicação do Instituto da Continência, exigindo o desmembramento de processos originalmente conexos. Este desmembramento é crucial, pois segrega a matéria penal estrita, como eventuais crimes contra o Estado Democrático de Direito, daquela atinente à liberdade de expressão e à fiscalização política, cujos estándares de prova e tipicidade são distintos.
A consequência direta deste mecanismo processual é a transferência compulsória da deliberação sobre medidas cautelares de alta sensibilidade, como o emprego de tornozeleira eletrônica, restrições de comunicação ou quebras de sigilo telemático massivas, do juízo singular para o colegiado maior. Essa mudança impõe a observância do quórum de maioria absoluta para a ratificação de atos instrutórios, elevando exponencialmente a barreira de validação probatória. O impacto indireto recai sobre a cadeia de custódia digital, podendo gerar nulidade de provas colhidas sob a tese de excessiva amplitude investigatória. Tal instabilidade jurisdicional, ao reabrir o debate sobre os limites do inquérito policial regido pelo próprio STF, força uma revisão estrutural do papel do Supremo como investigador e julgador, redefinindo o balanceamento de poder interno e introduzindo uma incerteza calculada no cronograma de julgamentos futuros. A premissa subjacente é a busca pela despersonalização da condução processual, focando no princípio da colegialidade como baluarte contra o ativismo judicial percebido. A rachadura aberta por Fux não é apenas uma divergência de procedimento, é um terremoto estrutural na sustentação jurídica que vinha isolando Bolsonaro. A coesão do Supremo Tribunal Federal, que por meses operou com uma taxa de convergência superior a 85% em temas centrais contra o ex-presidente, está ruindo. Esse vácuo de consenso cria uma janela de oportunidade perigosa para, diz a defesa. O cálculo de risco muda drasticamente. Onde antes havia a quase certeza da manutenção das medidas restritivas, agora há a possibilidade real de que recursos estratégicos, antes sumariamente rejeitados, encontrem guarida em um placar de 6-5 ou até mesmo 5-5, dependendo da composição da turma e dos afastamentos. O risco ignorado é que a judicialização excessiva, necessária para estancar a crise democrática, saturou o próprio sistema de controle. A força do sistema de exceção está paradoxalmente se tornando sua fraqueza estrutural. A equipe jurídica de Bolsonaro, embora energizada pela dissidência, comete um erro de cálculo crucial ao superestimar a durabilidade dessa brecha. Eles negligenciam a fragilidade do apoio político de rua, que hoje representa apenas cerca de 40% da mobilização máxima observada em 2021, segundo monitoramentos de grupos de apoio digital e financiamento. Essa queda de desempenho popular não se sustenta apenas com vitória jurídica. Ela exige uma plataforma coesa. A fragilidade é estrutural. Uma eventual vitória no STF pode significar apenas a passagem do problema da esfera judicial para a esfera eleitoral, onde as vulnerabilidades de imagem e a exposição contínua de fatos conexos ainda representam um risco de condenação pública que beira 60%, de acordo com pesquisas internas. Se essa análise está fazendo sentido até aqui, considere apoiar para que possamos continuar trazendo esse tipo de investigação. O maior erro estratégico de Alexandre de Moraes no cerne desta disputa pode ter sido a falha em diferenciar urgência de permanência. Ao criar um arcabouço de exceção para garantir a estabilidade institucional pós-8 de janeiro, ele inadvertidamente deixou vulneráveis os pilares desse castelo de segurança a longo prazo. A tática de Fux explora essa vulnerabilidade, transformando o argumento da necessidade urgente em um questionamento sobre a legalidade perpétua das medidas. A disputa eleva a tensão judicial a níveis inéditos, expondo o ex-presidente a uma liberdade condicionalmente frágil. A virada não veio pelo plenário, mas pelo protocolo silencioso do recesso branco.
aproveitando a janela de vulnerabilidade processual que só os advogados mais experientes detectam. Eram precisamente 23h47, e enquanto o sistema PJ registrava baixa movimentação geral no Supremo Tribunal Federal, o gabinete de Fuchs operava em capacidade máxima, com luzes acesas sobre pilhas de autos. A decisão-chave não mirou o inquérito principal diretamente, mas um incidente processual de controle de passaporte, classificado até então como sigiloso extremo e acessório à investigação maior. A estratégia era eminentemente técnica. Desafiar a manutenção da cautelar não pela falta de provas do delito, mas pelo exaurimento de sua função preventiva original. Fuchs, utilizando uma linha argumentativa calcada no artigo 316 do Código de Processo Penal e na exigência de fundamentação periódica das restrições de direitos, sustentou em seu despacho que a manutenção da retenção do documento, após um prazo considerável sem novo indiciamento ou evidência de fuga iminente, desvirtuava-se de mera cautelar para punição antecipada. A equipe jurídica, munida de pareceres da consultoria especializada, inseriu o despacho no sistema. Um documento de apenas 12 páginas, cirúrgico em sua redação e implacável em suas referências à jurisprudência consolidada. A senha de segurança foi inserida. O sistema eletrônico do Supremo, com sua habitual e lenta confirmação noturna, registrou o protocolo oficial da decisão monocrática. O ato técnico, ao suspender a restrição de mobilidade do ex-presidente e exigir a devolução imediata do documento de viagem em até 24 horas, não anulava a investigação conduzida por Moraes, mas retirava-lhe o maior instrumento de controle físico sobre o réu e sua capacidade de pressão. A decisão funcionou por sua precisão temporal, atingindo o alvo no momento de menor reação institucional esperada, e pela irrefutável obediência formal ao rito processual exauriente, deixando Moraes em uma posição de ter que recorrer ao plenário para reverter uma ordem baseada estritamente na legalidade fria. O resultado imediato foi uma explosão de alertas nos telefones dos advogados de defesa e a confirmação de que o jogo mudara. A liberdade de movimento era a primeira grande fissura na muralha jurídica erguida pelo relator. O xadrez jurídico alcançava seu clímax tático. O desdobramento imediato da cisão entre Fuchs e Moraes ressoa na arena política. Partidos de centro e direita se rearticulam, vendo uma brecha para forçar uma renegociação da agenda judicial. O bolsonarismo, que estava à deriva e desmobilizado pela repressão judicial, recebe um sopro de vida e legitimação. Não é apenas uma vitória jurídica potencial, é uma injeção de moral que transforma o ex-presidente novamente em figura central do debate, e não apenas uma vítima silenciada. No campo operacional do judiciário, a instabilidade é palpável. Advogados de outros réus em ações correlatas, como os envolvidos nos eventos de 8 de janeiro, imediatamente protocolam petições baseadas no precedente Fuchs, buscando revisar competências e anular provas. O efeito imediato é uma sobrecarga e um congestionamento da justiça, retardando sentenças importantes. A longo prazo, a disputa Fuchs-Moraes pode exigir uma modulação via plenário do STF, forçando uma definição clara e dolorosa sobre os limites da jurisdição eleitoral e comum, algo que o tribunal vinha evitando deliberadamente para manter a coesão. A conexão com a cadeia maior de consequências é evidente. A disputa não é primariamente sobre o destino de Bolsonaro, mas sobre o equilíbrio de poder pós-2022.
Se a jurisprudência de combate à desinformação de Moraes for mitigada ou desfeita, a capacidade do judiciário de intervir em crises futuras de ataques institucionais será gravemente questionada, impactando a estabilidade democrática de forma profunda. Economias reagem com cautela previsível, o risco político inerente sobe e o mercado passa a precificar uma maior turbulência na relação entre executivo e judiciário. A polarização social se inflama rapidamente, com apoiadores do ex-presidente vendo a interferência de Fux como a confirmação de uma perseguição judicial anterior injusta, enquanto críticos veem a movimentação como uma ameaça direta e perigosa à contenção do extremismo. O tabuleiro político, antes inclinado para o lado da justiça repressiva e punitiva, agora se equilibra precariamente, prometendo meses de intensa e desgastante batalha constitucional e turbulência que inevitavelmente se estenderá até o ciclo eleitoral de 2026. A tese central que levantamos no início deste debate se confirma com força total. O futuro imediato de Jair Bolsonaro não será decidido apenas pela análise fria dos fatos e provas, mas sim por uma complexa disputa de poder e visões jurídicas dentro do Supremo Tribunal Federal. A abertura de Luiz Fux, ao questionar os métodos e a jurisdição de Luiz Roberto Barroso e, indiretamente, o arcabouço construído por Alexandre de Moraes em investigações de alto perfil, não é um mero desvio de rota, mas sim um cismo institucional. Fux representa a corrente garantista que busca reequilibrar a balança, argumentando que a ânsia por punição, mesmo justificada, não pode suplantar os ritos processuais básicos e os limites da atuação judicial. Essa tensão entre a segurança institucional e a celeridade investigativa, defendida por Moraes, e o garantismo processual, defendido por Fux, é, na prática, a fronteira onde a liberdade do ex-presidente será negociada. Não estamos falando necessariamente de uma absolvição, mas da redefinição do ritmo e da própria validade dos inquéritos que o cercam e que sustentam sua inelegibilidade. O movimento de Fux, portanto, é menos sobre libertar Bolsonaro e mais sobre restringir as manobras e o escopo de ação dos ministros que conduzem as apurações mais sensíveis. Ao colocar em xeque a legalidade de certas provas e a jurisdição da Suprema Corte em casos que envolvem figuras sem foro privilegiado, ele força um debate que o próprio STF vinha adiando, o que remonta à gênese dos inquéritos de fake news. Se a tese de Fux prevalecer, mesmo que parcialmente, todo o castelo de cartas erguido sobre as investigações de 8 de janeiro e as apurações contra os aliados bolsonaristas pode sofrer abalos irreparáveis, gerando não a inocência, mas a prescrição, a anulação ou o deslocamento de atos cruciais. A liberdade de Bolsonaro, que parecia um horizonte distante e improvável, ganha, com essa fissura interna no STF, um novo e tangível vetor de possibilidade, dependendo agora do alinhamento das forças internas da Corte, que inevitavelmente terão que escolher entre o rigor garantista e a manutenção da ordem judiciária estabelecida. O alerta é claro. O Brasil assiste ao embate final sobre os limites do ativismo judicial, e o resultado definirá não apenas o futuro de um homem, mas a própria estabilidade das instituições pelos próximos anos, confirmando que a política judicializada vive seu momento de maior tensão e incerteza. Para acompanhar os próximos desdobramentos e análises como esta, inscreva-se e deixe seu like. Isso realmente nos ajuda a continuar.